Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos início. Em nome de Jesus. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te adoramos, ó Deus, te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque estamos mais uma vez na tua casa, meu Senhor amado, com vida e com saúde, ó Deus. Te agradecemos, meu Senhor amado, pelos teus filhos que aqui estão. Te agradecemos pelos teus filhos, ó Deus, que estão vindo e aqueles que estão saindo de casa, Deus. Os traga em paz e os guarde. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Cadê minha amiga Carol? Pode me ajudar? Aleluia. Salve da igreja com Pai também? Amém. 77 da Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, confortador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem não te cobrirá. Pela senda alegre
nacional, em nome de Jesus. Saúde, irmão, Pai Santo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. Marcos 4. Amém, igreja? E Jesus, começando a ensinar junto ao mar, ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos o sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido, ouça, que ouça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Quero te pedir perdão pelos pecados, palavra, pensamento, obras, gestos, iniquidade, transgressões. Quero te agradecer por este momento, pela tua igreja, com a qual está presente nesta noite. Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos a palavra devocional, que foi lida na noite deste dia. Nos abençoa, Pai. Não deixe que nós venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Obrigado, presbítero Roberto Carlos. A nossa irmã Sheila, a sua oportunidade em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Livro de Salmos 68, versículo 19. Que diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, que dia a dia leva a nossa carne, né? Eu estava lendo essa passagem, e antes de aceitar o Senhor Jesus, Ele já levava as minhas cargas, as minhas dores. Ele já levava as tuas dores. Imagina quando a gente levantou a nossa mão e aceitou Ele. As cargas foram multiplicadas, né? Mas o que eu quero dizer com isso, igreja, é para a gente não desistir, né? Quando a gente aceita Jesus, as cargas multiplicam, as dores multiplicam, né? Seja com filho, seja no casamento, a dor multiplica. Mas não esqueça que Jesus está levando os nossos fardos. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, Aleluia. tudo tu sabes de mim. Quando sondas o meu coração, sei que tudo pode ver bem dentro de mim. Levo a minha vida a uma só verdade.
Vamos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, meu Senhor amado, te agradecemos e mais uma vez te pedimos que use o teu filho, pastor Moisés, como sempre tu tem usado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, o teu filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. O evangelista Antônio, na condição de superintendente da escola dominical, ele sugeriu, na verdade, um pedido, uma sugestão de que nós utilizássemos essa lição do próximo domingo. Os irmãos sabem que o próximo domingo não há expediente pela manhã nas congregações do campo de Milópolis, devido a ser o dia da Santa Ceia do campo. E é um dever das congregações estarem na Igreja Matriz todo segundo domingo do mês. Então, como nós ficamos sem a escola dominical da congregação, aí nós então, mês passado, nós utilizamos uma sexta-feira para usarmos a revista da escola dominical. Como nessa sexta-feira nós estaremos, nesta sexta-feira estaremos tratando sobre os 10 mandamentos, aqueles 5 restantes que faltou, nós falamos sobre 5 na sexta-feira passada, as 5 palavras dadas por Deus a Moisés, e falaremos sobre mais 5, que são os 5 mandamentos, os restantes, nessa próxima sexta-feira. Aí então sobrou a quarta-feira, que é hoje, para nós falarmos sobre esse assunto do próximo domingo, que é a lição de número 6, datada de 9 de agosto de 2020, falando sobre usando a fé diante dos confrontos. Como é um assunto assim muito interessante e do dia a dia, se fosse um assunto mais histórico, a gente até deixava passar, mas como é um assunto que fala muito do cotidiano, então nós utilizaremos. Aí eu gostaria de ler com os irmãos o texto de referência que está fundamentado esta lição. Inclusive o seu texto áureo está dentro desse texto, está entre, é o versículo 38 do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Então o texto de referência é capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Os versículos são os 22 e seguinte. Como no texto de referência fica muito vago os versículos, então eu vou ler na Bíblia,
para dar um preenchimento melhor ao nosso conhecimento. O texto então diz assim, a partir do versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias ao profeta de Baal, aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor, do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, também a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água correu ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, chegou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no córrego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Pode se sentar, irmãos. Meus irmãos, o texto nós já sabíamos, já conhecíamos, mas ele é tão rico em detalhes que fez com que pregadores, durante séculos e mais séculos, faz com que, melhor dizendo, pregadores, durante séculos e mais séculos, o utilize para preciosas e edificantes pregações, mensagens de estudo, mensagens de tema de festa, mensagens para todo tipo de ocasião, para todo tipo de ocasião,
pentecostal ou ortodoxo. Todo tipo de pregador já utilizou esse texto de Elias, essa experiência, para trazer mensagem de edificação. E o nosso comentarista, pastor Bispo Abner de Castro Ferreira, ele também utiliza esse mesmo texto para traçar essa lição para nós, falando sobre usando a fé diante dos confrontos. São coisas que, irmãos, embora nós utilizemos até sobre orientação desta lição, a vida de Elias, mas experiências, elas precisam ser pessoais. A experiência de fé precisa ser pessoal. Quando nós utilizamos a experiência de alguém, nesse caso aqui do profeta Elias, traz sim uma edificação para nós, até um preparo para um momento mais oportuno em que estivermos passando por uma situação adversa. Porém, o que vale mesmo é a sua experiência, é a nossa experiência pessoal, intransferível com Deus. A fé, ela tem seus segredos. Então, cada pessoa precisa ter a sua experiência com Deus, umas em níveis diferentes de outras. Então, nós observamos que essa lição nos mostrará dentre as linhas, que Deus tem seu modo peculiar de agir. E a misericórdia do Senhor são dois pontos fundamentais que estou ressaltando aqui. A misericórdia divina, ou seja, do Senhor, sempre nos socorre. Sempre. Aí você observa, já na página de número 28, é claro que você não trouxe a sua revista hoje, ou casualmente esteja contigo, a sua irmã Graça mesmo, Ih, meu Deus, tem mais gente, esse pessoal, olha que eu nem avisei, esse pessoal anda com a revista Escola Dominical mesmo, Então, claro que tem gente que já esquece na igreja, mas mesmo assim, bom você ter trago a sua revista, porque na página de número 28 você pode acompanhar. Embora, irmãos, eu não vou ficar lendo aqui muitos trechos, aí até por conta do horário, Então nós vamos entender, eu acredito que nós vamos absorver de uma melhor forma esse conteúdo de lição. Aí domingo, claro, tem a escola dominical, a partir das 9 horas da manhã, lá em nossa igreja matriz, estaremos lá, se os irmãos puderem também, façam esse esforço, Aí teremos já mais alguma coisa de conteúdo. Então, olha, a introdução, nosso comentarista, ele diz assim, olha, diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las. Como tem crente que caiu, irmãos, que sucumbiu diante da crise. É fato assim extraordinário, é fato assustador, como tem crente que nesse período, e olha que não foi assim uma provação, não afetou assim na carne mesmo, Claro, teve pessoas que perderam emprego, diminuíram recursos, Aí então tem pessoas que estão hoje vivendo somente com auxílio emergencial. Não é fácil, irmãos, não é fácil. É um recurso, é uma bênção, vamos dizer assim, dada por Deus, através do presidente da República, do nosso governo, da ação social do governo. Porém, não é fácil uma pessoa perder o emprego e viver com recurso com R$600 por mês. Venhamos e convenhamos. É apenas um paliativo, é só para a pessoa não morrer de fome. Não dá para fazer nada. Tem que ter a bênção de Deus mesmo. Então, mas muitas pessoas sucumbiram e desistiram da fé. Esqueceram o endereço da casa do Senhor, simplesmente desistiram, pararam em casa e não querem mais servir ao Senhor. Sucumbiram então, nesta lição, de forma bíblica e inteligente, ele diz assim, nós devemos superar, algumas pessoas superaram a crise, estão superando, de forma bíblica e inteligente, usando a figura do profeta Elias.
que de forma bíblica é inteligente, superou crises. Os irmãos percebem que Elias, em determinado momento, ele foi o responsável pela sua própria crise. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, diz que ele, não sei, no impulso, contra o rei Acabe, porque ele estava falando, a idolatria estava crescente em Samaria, o reino norte, todas as vezes que fala de Israel, está falando agora no tempo dos reis, das crônicas dos reis, quando fala Judá é reino sul, capital Jerusalém. Falou reino norte, falou Israel, está fazendo referência ao reino norte, capital Samaria. Ali o povo começou uma idolatria muito grande. E todos os reis foram ruins. E Acabe foi um dos piores. Acabe, Acasias, reis ruins mesmo, que se perderam no meio do caminho. E então o que aconteceu ali? Elias, naquela situação, que o povo estava já idólatra, o povo já estava... tu vê que ele fala assim numa angústia, né? Somente eu fiquei como profeta. Deus até o corrige, diz Elias, tem 7.000 que ainda não dobraram o joelho a Baal. Mas ele está se sentindo tão só naquela situação, e ele disse, mas os profetas de Baal são 450. Ele está sentindo só, está sentindo acuado. Então, naquele ímpeto, Elias, no capítulo 17, lá nos primeiros versículos, ele chega para o rei Acabe e diz assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover por esses anos. Deus não mandou ele falar, não. Não está dizendo assim diz o Senhor, não. Segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra esses anos. E como ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, Deus o honrava, não podia desonrar na frente de um tirano daquele. Aí o Senhor foi, bateu o martelo e não choveu, parou a chuva. Começou a seca, começaram a passar fome, e Deus cuidando dos seus. Aleluia. 100 profetas estavam lá sob o cuidado do homem que cuidava do reino lá, era administrador da casa dessa área social lá da casa do rei. Aí ele cuidou, escondeu 100 profetas num período de escassez. Ele tirava alimento, não sei como aquele homem não foi pego. Porque no período de escassez, irmão, você sabe, você tem um montão lá, tem um pote de 300, 400, 500 moedas de R$1. Se uma criança pegar uma, você não sabe. Mas só tem 10 moedas. Aí sumiu uma, você, opa, faltou uma moeda aqui. Não é assim? Essa tem muito, ninguém vai sentir falta. E não sei como não pegar aquele homem. E a palavra de Deus diz que ele sustentou, aleluia, com pão e água. Olha, as duas áreas que eram escassez, alimento e a água. Já tinha gente morrendo de fome, já tinha gente assando seus próprios filhos para comer. E Acabe estava preocupado, sabe com o quê? Chamou o rapaz, vem cá, sai por aí, arruma uma turma aí, sai por aí para ver onde tem água e alimento, para a gente dar para nossas mulas aí, tá? Meu Deus do céu, gente morrendo de fome e preocupado com a mula. Olha que visão tem esse homem carnal. Pessoas, crianças morrendo de fome, à porta da sua casa, e ele preocupado com a mula, que ia morrer de fome. E Obadias conseguiu sustentar esses homens. E Elias, irmão, não estava entre esses. Elias fugiu para um lugar, foi para o ribeiro de Querite, e lá está escrito na palavra do Senhor que Deus o sustentou com a água do ribeiro e com pão e carne trazido por corvo. Quando o ribeiro secou, aí Deus não envia para Israel. É aqui quando começa a lição aqui, Elias e suas provações, e o método como Deus trabalha. A metodologia de Deus é diferente da nossa. Aleluia. Então, quando Elias está naquela situação difícil, aí Deus o envia não para Israel, mas para Serepta, que é uma cidade fora da região de Samaria, que atualmente até pertence ao Líbano. Então, aí Elias é enviado para lá.
detalhe, irmãos, para mostrar que Deus é Deus e Ele cuida dos seus, mesmo em tempo de provação, é tudo isso aqui que o autor está trazendo para nós nessa lição. Para mostrar que você não é esquecido de Deus, para mostrar que o crente nunca anda sozinho, que a mão do Senhor, misericórdia, como ele usou a terminologia aqui, a misericórdia do Senhor é sobre nossas vidas. Irmãos, Elias é sustentado por corvo e água, depois ele sai, o povo leva todo dia aquele pão com carne, aí ele sai, o povo fica doido para comer e não pode. Devia ter dado uma picadinha de vez em quando, né? Vou dar uma picadinha, não vai nem saber, né? Mas não pode, porque Deus o ordena para ir lá e deixar lá para Elias. Aí quando ele sai dali, o Senhor não fala assim, vai para Samaria, vai para Serepta, fora da cidade. E lá ele irá encontrar uma viúva, irmãos, mais pobre do que ele. Pensa numa coisa ruim. Você está duro, enquanto a pessoa está mais dura que você. Você está sem nada, aí você ainda vê a pessoa longe, meu Deus, foi de Deus, essa pessoa veio aqui. Você ainda brinca assim, veio pagar minha conta no mercado. A pessoa veio também de lá pensando para pagar minha conta no mercado. Olha, estava pior na situação do que era, porque Elias era sozinho, não tinha mulher, não tinha filhos. Agora a viúva não, tinha um filho ainda para criar. E ela não tinha nada. E pensa numa angústia, irmãos, que será uma mãe, se eu sou sozinho, está tudo bem. Problema meu, né? Assim que a gente fala, eu não tenho nada a perder. Agora pensa na angústia de uma mãe que tem um filho e não pode dar o alimento. Porque ela é muito pobre. E ela não tem nada. E Deus certamente, essa viúva não pertence à casa de Israel, ela é estrangeira. Não pertence à casa de Israel. Mas Deus ouve as orações, e Deus conforta, e Deus sustenta órfãos e viúvas. Independente de pertencer ou não à casa de Israel. E certamente que ela ficava lá, a seu modo, fazendo as suas orações. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, meu filho vai morrer de fome, nós vamos morrer. Talvez uma preocupação não seja nem ela, a própria criança. E Deus envia Elias. Só que quem ora, irmãos, e você está precisando de socorro, você está pedindo, e você está orando, se alguém bater a sua porta, você pensa, chegou meu socorro. E quando ela chega, ela percebe que o cara está pior do que ela em questão financeira. Porque ela ainda tem alguma coisa lá para comer, fazer um bolinho, e comer e morrer. Ele não tem nem o que fazer para morrer, só falta morrer mesmo, só. Aí então quando ele chega lá e fala, ela não tem nada, né? Só tem aqui uma farinha aqui, vou fazer um bolinho, tal, morrer, comer eu e meu filho e morrer. Aí Elias fala, faz para mim primeiro. Irmãos, ninguém entende. Aleluia. As coisas de Deus não são entendidas pelo conhecimento humano. Não são, não tem jeito, não dá para entender. Aquela mulher não entende nada de Bíblia, aquela mulher não entende nada de história de Israel, aquela mulher não entende nada de Deus. Mas bate uma convicção nela, porque é Deus, o Deus que trata aqui, ele já está tratando lá. Não importa se a pessoa sabe ou não, porque o crente que ele conhece as Escrituras, aí ele diz assim, pô, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Mas quem não conhece as Escrituras não sabe o que Deus está falando. Mas bate uma convicção, de repente até no pensamento, um ato de loucura, porque ela resolve fazer o bolo e dar a Elias. Elias não prometeu nada não. Lê o texto que você vai entender. Então Deus podia ter enviado uma viúva rica, e prova que depois Deus o envia uma viúva que ela é rica, faz até um quartinho, perdão, aquela não é viúva, né? Mas tem outra que é viúva, aí envia para uma viúva rica, aí ele faz, ajuda Elias em alguma situação. Irmãos, tem situações e situações. Deus pode usar tanto o rico quanto o pobre. Ambos são instrumentos de Deus. E a glória do Senhor, né, que seja maior.
mas é mais notável quando usa nessa situação, porque não tem nada, e Deus faz sair do nada alguma coisa. Aí Deus começa ali um trabalho. Então, ó, o método da chamada divina, aí é claro, aqui fala sobre Elias, né, naquele tempo de crise, naquele tempo de idolatria, no Reino Norte, capital Samaria, Israel. Então, aquele tempo todo, o rei Acabe e a rainha Jezabel induziram o povo a um contexto antibíblico, né, turbulento, um momento, aquela mulher era o cão, irmãos. O diabo não usava ela, ela usava o diabo. Aquela ali usava o diabo, aquela mulher era terrível. Pensa numa mulher ruim. Quem é que coloca o nome da filha de Jezabel? Tu conhece Raabe, Raabe que teve uma fama ruim, mas Jezabel tu não conhece. Conhece alguém? Quem conhece aqui Jezabel? A irmã Jezabel, vamos ouvir a irmã Jezabel. Ninguém conhece. Porque se tivesse levantado, todo mundo ia ficar. E quem é que ia casar com a Jezabel? Ninguém, irmão. Não, mas ela se converteu, ninguém quer casar com Jezabel. Ela era terrível, tanto que lá no Apocalipse o Senhor fala, eu tenho contra ti que tolerar, suporta Jezabel, está aí dentro, mas não era nem prestar. Então, olha, aí deixa ele dizer aqui, ó, o método da chamada divina, aí mostra aqui, Deus chamando então, era o porta-voz dele, de Elias, e quando o chamado de Deus prevalece, você sabe que Deus está trabalhando nesse fortalecimento de Elias. E agora vem então essa parte aí, 1.3, que é os métodos peculiares, que eu já falei, estou resumindo aqui tudo, tá? Aí já falei dos métodos peculiares, Deus como está trabalhando. E chega até o momento em que Deus contava com Elias, então leva a Serepta, onde está aquela viúva. Aí é a parte 2 da nossa lição. Então Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações, ponto. Aqui tem ponto para Elias. Irmãos, um dos grandes segredos, é claro que o comentarista, ele vai tratar com muito cuidado, né, essa questão da fidelidade. Ele diz, em termos mais à frente um pouquinho, na 2.3, ele dirá para nós que por causa da fidelidade, se você é fiel, mostrando a fidelidade daquela viúva em obedecer a voz do pedido de Elias, então, se você é fiel, então, aquela coisa de dízimos, ofertas, essas coisas todas, então Deus te abençoa. Sim, eu concordo, mas nós devemos entender, irmãos, que Deus não olha por esse ângulo somente. Tá? Deus não olha por esse ângulo. Existem muitas questões que requerem fidelidade. Muitas questões, tá? E, inclusive, a fidelidade não deve ser parcial, ela deve ser total. A vida do crente tem que ser uma vida de fidelidade a Deus. Quantas pessoas, eu sou fiel no dízimo. E daí, do 10%? A Bíblia não ensina você a ser fiel em 10%. A Bíblia, ela toda ensina você a ser fiel 100%. Corpo, alma e espírito. E isso envolve tudo, então, do nosso ser, nosso trabalho, nossa escola, nossa família, tudo. Tudo tem que ser para o Senhor. Tudo. Tá? Não é alguma parte, essa aqui é parte do Senhor. É do Senhor, pertence ao Senhor, mas a fidelidade não está nesse pedaço. A fidelidade está na totalidade que somos. Tá? Então, em 100% eu tenho que ser fiel, porque nada é meu, tudo é dele. Agora, se há uma coisa que orientação dele, ele disse assim, então, desse que é tudo meu, tu fica com esse, me dá esse. Aí então eu vou seguir essa determinação. Mas tudo é dele. Se ele quiser meter o mãozão em tudo, ele mete o mãozão em tudo. Porque é dele. Eu não tenho nada. Agora, se ele falar assim, não, fica com esse aqui para você, então esse aqui é o meu. Aí a fidelidade, então, é no tudo, não é na parte. E muitas pessoas estão achando que a fidelidade é parte. O resto ele faz o que quer. Não, a vida do crente não faz o que quer. O crente faz o que Deus determina, o que Deus orienta. Aí observa, quando a palavra diz aqui, essa viúva estrangeira, então nós observamos que o motivo principal é que Israel não estava dando ouvido à voz do profeta Elias, não estava, ele estava, vamos dizer assim, aprofundado, atolado na idolatria, e a voz do profeta Elias não era bem-vinda
na cidade de Samaria, no reino de Israel, reino norte. Então Deus o manda para fora, até porque também enriquece mais nossa fé, nossa vida espiritual, né? Aí manda Elias para fora da cidade, usa uma viúva estrangeira, extremamente pobre, e Elias também, que seria canal de bênção para aquela mulher. Aquela mulher seria canal de bênção para Elias, e Elias seria canal de bênção para aquela mulher. É isso que está aqui em 1.3, nesses métodos peculiares. Quer dizer, um vai abençoar o outro. Aliás, já estou em 2.1, né? Um profeta e uma viúva, um profeta e uma pobre, Deus, um profeta e uma pobre viúva. Aí um será canal de bênção para o outro, sem saber que será canal de bênção. Porque, irmãos, a vida do crente é sob a orientação de Deus, e Deus usa quem Ele quer como instrumento. Mas sempre vai ter alguém para te abençoar, e eu sempre estarei abençoando alguém. Ninguém é absoluto para receber a bênção de Deus, e apenas um canal de bênção. Não, quando eu abençoo uma pessoa, Deus também vem e me abençoa. É assim que funciona. Tem coisas, irmãos, que Deus, Ele trata-se de uma forma diferente, uma forma... assim, eu já disse para os irmãos que eu tenho experiências com Deus, de que Deus conhece meus pensamentos, né? Então, quando conhece o pensamento, você não assim, não precisa, não é que não haja necessidade de orar, é que o crente, ele tem que começar a aprender que o crente tem que ter a oração como se fosse a sua respiração. Ele não ora somente quando ele está precisando, ele vive uma vida de oração. A vida dele se torna uma oração para o Senhor. Aí eu sempre lembro de Moody, que alguém falou, o senhor ora muito? Aí ele falou, não passo 10 minutos orando. Aí a pessoa ficou com aquele ar de indignada, assim, de surpresa, até triste pela resposta. Aí disse assim, mas não passo 10 minutos sem orar. Porque a vida dele era de contínua oração. Então, eu já disse várias vezes sobre pensamento, alguém até falou em relação a carro, em relação a tanta, até carro, em relação a tanta coisa, sem pedir. E ontem aconteceu mais uma vez. Eu olhei, se os irmãos observarem aqui no meu celular nas pesquisas, está aqui. Aí eu pesquisei um dicionário bíblico, que eu ainda não tenho. Aí eu pesquisei, olhei preço, sabia preço e tal. Aí eu pesquisei e pensei, vou comprar. Quando eu pensei em comprar, aí depois eu falei, não vou comprar hoje não. Isso à noite, depois saí daqui, saí da matriz do culto. Né? Aí quando foi hoje, não me deram um. Aleluia. Eu pensei até que era um presente da Boticária que estava na boca da Boticária. Gente, Deus é tremendo, irmãos. Eu não pedi, eu não orei, não pedi. Não pedi, eu ia comprar. Pesquisando o preço, ia comprar. Aí quando eu ia clicar, eu falei, não vou comprar agora não, vou comprar depois. Não estava com vontade de comprar ontem, eu ia comprar depois, mas deixa na pesquisa ali, né? Aí, irmãos, quando foi hoje, me entregaram um dicionário. Eu nem sabia. Glória a Deus. E quando eu peguei assim a bolsa pesada, o grosso, falei, parece ser o que eu queria. Olha. Aleluia. Tem coisas que só Deus. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Tá? Não pense que Ele cuida só nas coisas grandes, não. Por mínimos detalhes Deus cuida de nós. A nossa vida pertence ao Senhor. Então Elias estava aqui, essa mulher, ela não sabe, ela não tem a experiência que nós temos. Ela não tem ainda aquela experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, que é o guia, o orientador do crente. Ela não tem. Ela não sabe o que é orar. Ela é estrangeira. Ela não é da casa de Israel. Talvez tenha ouvido alguma coisa, mas ela não é da casa de Israel. E sabe que as boas novas de salvação, que foram pregadas pelo Senhor, pelo próprio Deus a Abraão, segundo Gálatas 3:8, não tinham alcançado toda a terra, né? Ficou mais restrita para com Israel. Aí então, essa mulher de alguma maneira, ela entende, eu tenho certeza que foi obra do Espírito Santo de Deus, que falou para ela assim, faz o bolo e dá para ele.
sem esperar nada em troca. E ela fez e deu ao profeta. Irmãos, naquele momento que você conhece a história, o profeta profetizou sobre a vida dela, o que Deus tinha dado ao coração dele, e aquela mulher não morreu de fome, porque crente não morre de fome, né? Não morreu de fome, e aquela mulher, com certeza, criou seu filho, e sempre com a marca registrada da ação do Espírito Santo de Deus naquela casa. Glória. Então ela foi canal de bênção para Elias, e Elias foi canal de bênção para ela. Aqui tem muitas lições preciosas, porque quantas vezes você acha que canal de bênção, por exemplo, na igreja, somente é o pastor da igreja? Estou minimizando nenhum pastor, eu estou falando até porque eu estaria me rebaixando também na situação, né? Não, mas irmãos, todos somos iguais perante o Senhor. O que difere os irmãos, membros da igreja, do pastor da igreja, no caso aqui local sou eu, o que difere são só responsabilidades, só diferenças de responsabilidade, só isso, mas todos somos iguais. E canais de bênção uns para com os outros. Se fosse assim, a palavra não diria assim: orai uns pelos outros, carregai o fardo um dos outros. Excetuaria a liderança, e só a liderança oraria por vocês. Todo mundo é canal de bênção de todo mundo, porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, indiferente de pertencer a esta classe ou não. A Bíblia é repleta de fatos semelhantes ao que eu estou falando. Até inimigos de Israel serviram de canal de bênção para Israel. E nós precisamos entender, irmão, nós não estamos sozinhos. O problema nosso é que nós nos desesperamos. Desesperamos com medo de perder o emprego, desesperamos com medo do salário abaixar, desesperamos com medo de ficar doente, com medo de morrer, desesperamos por qualquer coisa. Se espirrar, desesperamos. Irmãos, fique tranquilo, apenas se cuide, apenas faça o que Deus quer que você faça, só isso. Porque ninguém melhor do que Ele para entender a nossa situação. Mas não vai abusar. Você faz aquilo que é cabível fazer, porque se Jesus hoje estivesse aqui, hoje, Ele estaria de máscara. Acredite, irmão. Estaria de máscara. Porque quando Ele veio pensar que Ele não ia pagar imposto, Ele pagou imposto. Sentiu fome, sentiu sede. Não tinha uma mágica assim, ó, só na ideia de um certo pregador, que tem o nome da nossa igreja, que disse que Jesus fazia uma cadeira em meia hora, quando move, né, quando a pessoa falava, está pronto aqui, quero isso. Não, né? Marceneiro, martelava o dedo de vez em quando. Marceneiro, martelava o dedinho de vez em quando. Quem sabe entrou aquele farpinha lá de madeira, né? Sentiu aquela dor, a dor maior viria ainda, mas sentiu, é marceneiro, é a profissão entrando ou saindo, depende de quantos anos você está. Então, mas o fato, irmãos, é que o importante é que Deus, Ele está orientando o crente. A vida de Jesus era orientada pelo Espírito Santo, e de todos os demais. Aí os métodos de Deus trabalha de forma diferente, por isso que às vezes não recebemos, porque nós ficamos medindo, mensurando Deus. Será que Ele vai trabalhar dessa forma? Será que Ele vai trabalhar daquela forma? Experiências com Deus, irmão, experiência com Deus, vou corrigir. Experiência com Deus é pessoal e intransferível. Deus trabalha de forma diferente com cada pessoa, de acordo com cada situação. Tá? É porque às vezes você não se liga que Deus fez alguma coisa na sua vida. Você não percebe, né, como Deus mudou a sua vida, como Deus mudou a direção, você era de uma determinada profissão, passou para outra, você nem percebeu isso. Como Deus está orientando a sua vida, a ponto de lá na frente você falar, meu Deus tinha razão, né? Sabia o que estava fazendo. Então,
esse chamado e essa orientação mostrando essa pobre mulher, mostra sim que ela foi bênção para Elias, tá? Envia o socorro certo tanto para a viúva no tempo certinho que ela estava precisando, quanto enviou também para Elias. Quer dizer, um pobre com outro pobre e não deu extrema pobreza. Olha só, que era para dar, né? Pobre levado ao quadrado, aí ia dar uma pobreza tremenda, ia dar um miserê, mas não, deu bênção, irmão. Porque quando Deus está, o importante é quem é Deus em nossas vidas, não é quem somos, irmãos. O importante não é quem somos em Deus, mas quem é Deus em nossas vidas. E a coisa aqui está ficando boa. E na crise, nós observamos, Elias foi bênção não só para essa viúva, mas para todo Israel. Só que Israel não estava entendendo, mas Deus estava trabalhando. Agora, na caminhada cristã, isso aí na página de número 30, no finalzinho da 2.3, na caminhada cristã, irmãos, se você quer ser abençoado, então primeiramente, abençoe alguém. Não quer dizer que eu vou dar para poder receber, nada disso. Mas isso aí é uma coisa assim que é natural. O generoso, ele sempre tem alguém que é generoso com ele. O miserável, pão duro, o avarento, nunca tem nada. Nunca tem nada. Quem gosta de andar com avarento? Quem gosta? Aquele que está sempre na aba dos outros, quem é que gosta? Pô, chegou ele. Vai sair todo mundo, né? Irmãos, o avarento não tem nada. Mas não é porque as pessoas não querem abençoá-lo. É porque o próprio Deus fecha a mão para ele. E tem uma das coisas que aborrece a Deus é a avareza. Avarento não tem nada. Avarento, ele chora a miséria o tempo todo. Diferente é você falar, hoje não posso. Hoje não posso porque eu sem dinheiro, passei a situação de aperto aí, eu me envolvi, paguei uma dívida, não sei, estou sem nada, então não posso. Diferente. Agora, daquele que sempre não pode, mesmo quando está podendo. Quanto mais retém, menos você tem no reino de Deus. Porém, para a generosidade, que é um dom de Deus, está lá em Romanos capítulo 12, você deve ter o mesmo cuidado no exercício do dom, quanto tem que ter o cuidado no exercício do dom da profecia, do dom do falar em línguas, do dom de curar enfermos, do discernimento de espírito. O mesmo cuidado. Sabe que quem tem o dom da generosidade, ou quem exerce o dom da generosidade, eu vou até corrigindo aqui, porque às vezes a gente fala, eu tenho esse dom. Não, irmãos, eu tenho uma crença, às vezes eu acho que eu ando na contramão de algumas pessoas. Eu tenho uma crença que eu não tenho dom, mas Deus pode me usar com o dom que Ele quiser. Se Ele quiser me usar em profecia, usa-me em profecia. Se Ele quiser me usar para curar o enfermo, usa-me para curar o enfermo. Para discernir o espírito, usa-me para discernir o espírito. Para generosidade, Ele usa-me para generosidade. E eu até acredito que Ele me usa muito com essa questão. Por quê? Porque, irmãos, o crente tem que ser generoso por si mesmo, por si próprio. E quando Deus usa, melhor ainda. Sabe que o cuidado tem que ser o mesmo que tem para profetizar. Quem profetiza, pode profetizar a hora que quer ou o que ele quer? Não. Quem fala línguas pode falar a hora que quer? Não. Tu fala no momento em que o Espírito Santo de Deus está sobre ti, porque você, quem fala em línguas, fala para si próprio, para a sua própria edificação. E mesmo quem profetiza, que fala para a edificação da igreja, não pode falar a hora que quer. Porque ai daquele que disser que o Senhor falou quando Ele não falou. Assim diz o Senhor. Quem diz? Então você tem que falar a hora que o Senhor te usar. E a generosidade? A mesma coisa.
Quem disse que você tem que ter a mão, as duas mãos abertas, totalmente abertas, para tudo que as pessoas te pedem? Negativo, irmãos. Só que o generoso, quando alguém pede ou pensa em alguma coisa, logo ele pensa assim: eu vou participar. O generoso é assim. Logo ele tem aquela vontade de também entrar no negócio. Só que quem exerce bem, porque o que ensina, esmere-se no fazê-lo. É o mesmo capítulo lá de Romanos capítulo 12. Aí o que lidera, ou que preside, faça com cautela, com sabedoria, com cuidado, está escrito isso. Então, quem exerce a generosidade também deve tomar o mesmo cuidado ou mais. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, isso aqui eu já falei isso a vida toda, eu falo isso a vida toda, não tenho medo de falar. O dia que eu pedi alguma coisa aos irmãos aqui, meus irmãos, vá para casa, não dê nada, não mexa no bolso, vá para casa, ora ao Senhor. Porque das duas, uma, ou Deus realmente está me usando, ou eu estou doido. Porque meter a mão no bolso dos outros, eu não vou. Aí você vai para casa, meu Deus, pô, tem que ser Deus mesmo nesse negócio, né? Aí vai orar. Se não for de Deus, você não mexa naquilo que é seu. Não mexa. Porque o que Deus te deu para você. Quando Deus enriqueceu Abraão, não foi para ele distribuir. Não foi para ele distribuir. Ele nunca deu a Ló, seu sobrinho. Ló conquistou. Abraão ajudou. Mas ele não deu. Abraão, Ló, Deus me deu aqui, só tem você mesmo, meu sobrinho, não tem filho. Daqui vamos dividir meio a meio, toma aqui, essa parte é tua. Negativo. Pai não deve dividir aquilo que tem com os filhos. É herança. Só que enquanto você estiver vivo, você mantém aquilo. E você quem vai coordenar isso aí. Porque Deus deu da tua mão para a administração. Não dê. Aí então o que acontece? Você vai ser generoso, não será avarento, mas também estará cuidando, abençoando. Igual Jó fazia, era dele, mas os filhos, bom, porventura eles pecaram, vou lá fazer um sacrifício, aí fazia festa, então, mas é dele. Ó, Deus deu na sua mão. Se você é generoso demais, mantenha-se generoso, mas mantenha-se também vigilante. Porque o dom não é para você usar do jeito que você quer. E não é a hora que alguém quer. Já pensou se chegasse assim, profetiza aí para mim. Aí você levanta a profecia, ó meu filho, não, você não está lendo carta, não está lendo mão. Então você vai falar assim, vai orar, como é que vai profetizar? Deus não me deu nada. E como que uma pessoa chega assim, me dá um qualquer aí você é generoso e dá. Eu vou orar sobre isso. Para saber se é ou não de Deus. Acabou. Você vai trabalhar a tua generosidade, mas com equilíbrio. Agora, avareza, irmãos, nem pensar. Espírito de tio Patinhas, não pode. Não pode. Avarento, irmão, não tem a bênção de Deus. Não tem, tá? Avarento, ele recolhe nos seus celeiros e fala, come, bebe minha alma e folga. Aleluia. E bênção haverá, Provérbios 11, 25, sobre a cabeça do que vende. Está lá no celeiro, não é para dar, é para ele vender. Porque quando ele vende, ele abençoa alguém. E quem compra abençoa ele. Está vendo? Não é para dar, é para vender. Ele plantou para vender. Aí quando ele vende, preço justo, quem compra é abençoado e ele também é abençoado que está vendendo. É assim que funciona. E Deus honra isso. Outro acha que Jesus ia querer de graça? Duvido. Como ele não tinha dinheiro, vai no mar e pesca. Aí lá pode sair de graça, mas tem um trabalho. Então, Elias se apresenta, irmãos, e lança um desafio. Elias está naquela situação e diz assim, mesmo atravessando uma escassez de água e alimentos,
havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Chegou o momento, tudo sob orientação de Deus. A única coisa que ele, acho que não esperou, que foi o que eu disse no capítulo 17, é ele falar com Acabe. Deus aprovou, tá? Deus aprovou, porque Deus honrava o profeta, não voltou atrás, a palavra dele. Mas ele falar assim, ó, não vai chover por esse dia. Não foi Deus quem falou, nem ordenou ele a dizer isso. Ele falou, segundo a minha palavra. Está escrito assim, segundo a minha, não falou a palavra de Deus, por isso que Deus honra. Porque se ele fala assim, segundo a palavra de Deus, não foi, Deus não faz, envergonha ele. Agora ele fala, segundo a minha palavra, não choverá por esses anos. Porém, depois o Senhor fala assim, fala para Acabe que eu vou mandar chuva. Deus reteve, mas agora Deus fala, Elias ficou até quando Deus mandou, porque ele entende que ele falou, mas não era para ter falado. Aí agora entende, Deus cuidou dele nesse período de escassez. Aí ele falou, agora tu fala que eu vou mandar chuva. E chuva mesmo, com vontade. Então, olha, Elias, ele estava em escassez de alimento, escassez de água. Escuta o que eu vou falar. E na escassez, qualquer coisa é muita coisa. Você acha que se eu tivesse com escassez de fome, eu ainda tinha 5 galinhas, eu tive 20 e tantos. Mas tu acha que ainda ia ter 5 galinhas no quintal? Se eu tivesse com fome? Toda vez que eu passava, já ia ver ela até penada. Igual no pica-pau, né? Aí já ia ver assim, ó, já fritinha na panela. Toda vez, mas como eu não estou com fome, aí ela está lá, quietinha no quintal. Quietinha. Só tenho 5 agora. Aí está lá quietinha no quintal. Ó, com fome, elas já tinham ido para a panela. Aí eu te pergunto, irmãos, numa escassez dessa, Deus, aí eu lembro, irmão, não tem como não lembrar de Hudson Taylor. A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Elias desafia os camaradas e diz assim, ó, pega 2 bezerros. Meu Deus, tanta gente morrendo de fome. Pega 2 bezerros e vamos sacrificar os 2. Vamos colocar cada um no seu altar lá. E você prepara vocês primeiro, vocês são ruins. Prepara, coloca lá no altar, não coloca fogo. Elias falou alguma coisa de água? Não. Colocou apenas no altar e não colocou fogo. Clama o Deus de vocês. Aí clamaram a Baal, se retalharam, fizeram tanta escassez lá. E o que aconteceu? Nada. Agora chega a vez de Elias. Primeiro, está escrito aqui, ó, irmãos, ele confronta os profetas pagãos. Mas está escrito aqui, ó, que a resposta divina veio em meio à fé. Mas, ó a situação. Primeiro, restaurou o altar. As coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. Quer receber de Deus? Conserta a tua vida primeiro. Tem muita gente, não, tenho fé. É importante é ter fé em Deus. Não é importante, é só ter fé. A fé é o firme fundamento. A fé é crer simplesmente nas coisas que Deus diz na sua palavra que fará e vai fazer. Isso é fé. Agora, irmãos, conserta a tua vida. Vê onde está errando. Vê como está se aproximando de Deus. Precisa ter santificação na vida do crente. Precisa ter conserto, sim. Quantas pessoas em pecado achando que eu tenho fé? E daí? Oferecendo sacrifício. Pessoas que às vezes são dizimistas. E às vezes a gente até aprova. São dizimistas, mas não consertam a sua vida, irmão, escuta. Escuta uma coisa que eu vou falar. É que às vezes você não pode impedir que uma pessoa dê aquilo que lhe pertence. Você não pode. Mas, no meu pensamento, uma pessoa que se desvia não devia dar o dízimo. Foi excluída da igreja, não devia dar o dízimo.
ela tem que consertar a sua vida. Porque não adianta colocar oferta no altar se a vida está errada. Jesus fala que deixa a oferta aí, vai, se conserta, depois você vem. E aí tu dá a tua oferta. Amarra aí o bezerrinho, amarra aí o cordeiro. Não precisa levar não, para não dar trabalho. Larga ela aí, mas fica quietinho. Tu vai lá, conserta, depois você vem e oferta. Porque Deus não aceita oferta, irmãos, com uma vida toda errada. É isso que às vezes ninguém entende. As pessoas pensam, estou lá, estou meio fraco, estou em casa, estou não sei o que, mas estou lá certinho, ó. O que é isso certinho? O que é certinho? Talvez você esteja para a sua própria condenação. É como comer o pão e beber o cálice do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor. Come e bebe para a sua própria condenação. Não era para ser, porque se você come e bebe, é porque está presente. Mas não discerne o valor que tem o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Se você ofende o corpo, ofende a cabeça. Irmãos, Elias primeiro restaura o altar. Restaurou, colocou 12 pedras. Eles lá não fizeram nada disso. Colocou 12 pedras, parece ridículo, não parece? O Abraão já morreu, Isaac já morreu, o filho de Jacó, não, 12 pedras para mostrar que Deus que ele está agora clamando ou vai clamar é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o Deus que mantém Israel, 12 tribos. E lembra de uma coisa, que Elias está no reino norte. O reino norte só tem 10 tribos. 2 já estão excluídas, que é Judá e Benjamim. Estão lá no reino sul. Eles não consideram mais. E quando Elias pega, ele não coloca 10 pedras, ele coloca 12. Porque Deus não trabalha na divisão, trabalha na unidade. 12 tribos, Jacó, dos 12 filhos de Jacó. No reino norte, Elias desafia Acabe e tem 12 pedras. Acabe deve ter ficado, bufando. Mas lá está 12 pedras. Lembrando que o reino sul também pertence à casa de Deus. E quando Elias faz isso, irmãos, restaura aquele altar, aí ele faz mais difícil ainda. Lembra que Acabe mandou o servo dele, Obadias, servo bom, fiel a Deus, né? Temente a Deus, mandou, vai para aí, eu falei no início, vê onde tem água, né? Para dar aos nossos animais, as mulas, os cavalos, né? Preocupado com a vida dos cavalos, dos animais. Aí quando ele sai, Elias agora faz assim para o camarada, vem cá você, pega lá 6 cântaros de água e derrama aqui, fez uma cova assim em volta do altar, uma vala, né, de 2 sementes, uma vala mesmo grande, né, boa, funda, coloca aqui. Aí aquela terra seca, imagine, terra seca, 3 anos e 6 meses que não chove. A terra seca, quando botou aquele cântaro, puxou na hora, meu. Mais, até encher. Quando encheu todo aquele rego lá que ele fez, irmãos, quantos devem ter falado, que desperdício de água? Até se eu estivesse lá, na minha incredulidade, eu ia falar, que desperdício de água. Deus está tornando a coisa mais difícil para então realizar. Coisas fáceis, qualquer pessoa faz. Se a coisa for fácil, eu vou ali num amigo que é político, ele resolve. Eu tenho um amigo ali, né? Tem um amigo ali na prefeitura, tem um amigo ali na delegacia, tem um amigo não sei aonde. Resolve coisas fáceis, qualquer pessoa resolve. Coisas difíceis, só Deus. E a glória tem que ser dele, não de Elias. Coisa fácil, derramar fogo do céu no calor daquele que nos chove há 3 anos e 6 meses. Você pensa assim, meu Deus, quando está um calor aqui, que chega a 39 graus ou 40, você fala assim, maçarico está ligado, não é assim? Não é assim?
É um sol para cada um. Aí então, coisa fácil, irmãos. Eles iam dizer assim, também com um sol desse aí, deu alguma coisa lá e queimou. Coisa difícil. Coisa difícil. Para que não haja dúvida de que é Deus na tua vida. Deus só faz coisas impossíveis aos homens. Depois está tudo lá, a oração de Elias, Senhor. Lembrando que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. De que ele é o Deus que faz, que ele é o Deus que pode. Então faz descer fogo do céu. Irmãos, foi na hora. O fogo desceu, consumiu aquele holocausto e até a água que estava em volta, o fogo lambeu. Aleluia. Não tiveram nenhuma dúvida. Sabe o que o povo disse? O povo já não só tinha 450 profetas de Baal, tinha o povo de Israel que estava lá para ver, duvidoso, mas estava lá. Irmãos, não teve outra. Todos se prostraram dizendo, só o Senhor é Deus. Precisam ver para crer. E Elias sabia que Deus ia fazer uma grande coisa naquele dia. Irmãos, então para nós encerrarmos, diz aqui, vencer as provações é a nossa conclusão. É uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que de fato o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Deus não perde o controle da situação. Depois disso, Deus fala, agora fala para cá, corre que eu vou mandar chuva. Porque se chove naquela hora, choveu casualmente. Não, totalmente seco. Deus manda o fogo para consumir tudo aquilo ali. Resolve nada. Depois ainda continua seco, só agora para mandar chuva. Deus não perde o controle da situação. Então, irmãos, em meio às adversidades da vida, é até uma das falas aqui dentro dessa lição, em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. Eu sei que o que eu estou falando aqui é mais fácil falar do que aplicar. Mais fácil, tá? Falar do que aplicar. Tudo que é teoria é muito mais fácil do que a prática. A teoria. Tem pessoas que pensam que a prática é mais fácil. A teoria, às vezes, ela consome um pouquinho mais, mas é mais fácil do que a prática. A teoria é mais fácil do que a prática. E nessas coisas aqui de fé, a teoria, teorizar é muito mais fácil. Teorizar, quantas pessoas teorizam, cantam? Eu creio no poder do joelho que se dobra, mas não dobra o joelho. Por quê? Teorizar é muito mais prático, muito mais fácil do que praticar. Dobrar o joelho é muito mais doloroso, ou não? Mais cansativo do que teorizar. Então, irmãos, eu sei que é difícil o que eu estou falando, mas essa orientação do nosso Bispo Ábeles de Castro Ferreira, que Deus o abençoe, né, sempre com essas palavras, use a fé diante dos confrontos. Use a fé diante dos confrontos. Porque só com essa fé mínima que você tem é que Deus levantará uma grande ação da parte dele para nós. Então, em poucos minutos aqui, nós vimos, não tem mais como estender esse tempo, mas nós vimos quanto Deus pode fazer com pouco recurso. E Ele diminui os nossos recursos para dependermos mais dele. Tá? Então Deus está no controle, sabe todas as coisas, você guarda essa palavra e mantém a sua fé. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé por causa da hora. Já são 20h47 e nós não vamos, 48 já, nós não vamos cansar os irmãos. Vamos fazer a oração? Sim, irmãos, amanhã tem a reunião da Cibelil, às 15 horas na Igreja Matriz. Recomeça amanhã
a reunião da CPNIL. Sexta-feira e amanhã também começaremos um novo módulo do Seminário Básico em Teologia, né? Terminamos Geografia Bíblica, começa amanhã Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. E sexta-feira é o nosso culto doutrina. Aí, permitindo o Senhor, vamos concluir o assunto começado semana passada sobre as 10 palavras, que conhecidamente os 10 mandamentos, tá? Falamos sobre 5, vamos falar sobre mais 5 e concluir esse assunto, se Deus assim permitir. E no sábado não teremos expedientes, mas no domingo, novamente, pela manhã, na Igreja Matriz, de 9 em diante, a Igreja Matriz, será a Santa Ceia do Campo. E às 17 horas começa o primeiro culto, 18h30 o segundo culto. Tá? Irmão, não chegue atrasado. Às vezes as pessoas chegam atrasadas. Esse irmão daqui sabe que eu não tenho tempo ruim. Se tiver uma pessoa, só eu começo o culto no horário. Nunca gostei de esperar ninguém para começar o culto. Vamos esperar para ver se chega mais alguém. Não. Você cantar desafinado, mas sei. Aí eu pego aqui, começo, faço a oração e vou começar com instrumento ou sem instrumento. Porém, se você chegar cedo, fica muito mais bonito. Então, procure chegar cedo para a gente começar. Cadê Márcio, o instrumento? Nosso irmão Márcio, ele comprou, isso aí é dele, tá, irmão? Instrumento da igreja. Então, se o irmão vê o Márcio saindo com um contrabaixo, indo para casa, eu vi, irmão, não foi da igreja. O instrumento da igreja fica na igreja, só sai com devida autorização quando nós temos uma saída, assim, né? Todo mundo já sabe aqui como funciona. Mas se você vê ele com esse contrabaixo aí, foi para casa dele, é dele. Só que ele comprou com o dinheiro dele para ele, não foi para a igreja. Para o uso dele, e ele quer que apresente o Senhor, porque Deus o abençoou. Tem um instrumento e o contrabaixo e a caixa, né? Então esse é dele. Por favor, tem alguns instrumentos aí que não são da igreja. A pessoa que compra, tem um instrumento que quer tocar o seu, também. Tem um violão que é do Hélio, né, Hélio? Não sei, mas o senhor não pode fazer confusão. Esse aqui também era meu. Não, aí não. Deus sabia, tá? Mas aqui, graças a Deus, o povo é fiel ao Senhor, né? Então, irmãos, vamos orar. Chega para cá, Marcos, está aqui. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse contrabaixo, já que eu não sei tocar, pelo menos sei orar, para que Deus possa abençoar e continuar suprindo aqui, dando a sabedoria e inteligência ao Márcio. Ele começou agora a tocar instrumento, está começando, né? Então está capengando ainda. Parabéns, a coragem, que eu não tenho. De errar tanto, mas querendo acertar, né? Mas Deus é abençoado o Márcio, né? Mas eu lembro, irmão, de todo mundo que começa assim, né? Lembro do Jonatas aí quando começou o garoto aqui, né? Rateando, né? Com o dedo Elias Duarte, né? Mas engrenou. Deus sempre tem os seus meios de agir e dar sabedoria ao seu servo. Então vamos agora apresentar ao Senhor esse instrumento contrabaixo e a caixa, que é do Márcio, tá? Só que apresentamos que ele vai usar aqui na casa do Senhor, tá bom? Não é da igreja, por favor. Então, Senhor, rendemos-te graças ao Pai querido pela aquisição do teu filho Márcio, Senhor, desses instrumentos que são associados à caixa de contrabaixo. E queremos te agradecer pela condição que tu deu ao teu filho, Senhor, de adquirir, ó Deus, pela sabedoria com que tu está concedendo, Senhor, ó Deus, querido, a assimilação destas notas musicais ao teu filho. Peço-te que tu continues, Senhor, afinando, ó Pai querido, seus ouvidos, ó Pai querido, as notas musicais, para que ele possa, Deus querido, com facilidade, orientação do teu Espírito, Senhor, ó Deus querido, ó Deus, tocar o seu instrumento, ó Deus, na medida da necessidade da tua obra, da tua casa. Então nós te apresentamos esses instrumentos, santificando, ó Pai querido, para que tudo que for feito por este instrumento seja para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. E assim, ó Deus querido, nós o apresentamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E Pai, aqui estão, ó Pai querido, os pedidos de oração. Aqui temos nomes, fotos e documentos
que, ó Deus querido, chegam a este altar representando vidas extremamente importantes aos teus olhos. Quero pedir, ó Pai querido, que em nome de Jesus, o mal seja repreendido destas vidas, ó Pai. Seja repreendido desta casa. Deus, toda a enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, eu repreendo em nome de Jesus. Repreenda a dor na coluna, a dor nos pulmões. Repreenda, Deus querido, a leucemia. Repreenda, Pai querido, ó Deus querido, essa glicose que está, ó Deus, acima do normal, Senhor, e põe-se na normalidade esse nível glicêmico no sangue dos teus filhos. Deus, repreende, ó Deus querido, todo sintoma, Pai querido, de vírus, ó Pai querido, que alguém possa estar sentindo, em nome de Jesus. A febre deixa essa vida agora, em nome de Jesus. Ó Deus, de todo mal-estar, tudo que não provém de Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, Tu venha repreender. Deus, toma em Tuas mãos e dá grande vitória a esta casa. Repreenda também, ó Pai querido, as enfermidades espirituais, como a adultério, a fornicação, meu Senhor da glória, a miséria, Senhor, que chega a esta casa. Deus, repreenda todo espírito maligno que esteja trazendo perturbação a este lar. Quero te pedir que Tu abra quantas portas forem necessárias para que a vida de Teus filhos seja abençoada. Quero apresentar também cada um dos Teus filhos nesta noite, nesta casa. Meu Senhor, Tu sabes, ó Deus querido, como entrou cada vida nesta noite na Tua presença. E Tu sabes, Deus, que há preocupações, há tensões. Ó Deus querido, de alguma maneira, Senhor, algum temor, ó Pai, de alguma coisa dar ruim, Senhor, no final desta pandemia. Mas, ó Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo continue falando conosco, ó Deus querido, através de sonhos, revelações, através do caminho, ó Pai querido, de alguma palavra ouvida, um louvor, ó Pai, mas o Teu Espírito fale conosco, Senhor, ó Deus, nos convencendo, ó Pai querido, de que Tu, Senhor, tem o controle de todas as coisas. Aumenta-nos a fé se for necessário, ó Pai, para que nós possamos permanecer fiéis na Tua presença. Assim nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. E quero te pedir, ó Pai, que Tu nos devolva em paz aos nossos lares, nos dê uma noite abençoadíssima. Em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Irmão, Deus abençoe. Tenha uma ótima noite.